Falar um pouco sobre a ditadura chilena, com viés comparativo com o Brasil, com a ditadura brasileira. Nas duas, há semelhança, uma das principais semelhanças é a presença dos Estados Unidos em busca de seus interesses políticos. E uma outra importante semelhança é a presença dos militares, de golpe militar. Participaram com golpe, assassinatos, sequestros e torturas. Inclusive, foi nesse golpe que o então governante do Chile, Salvador Allende, foi morto. Ele disse que resistiria até a morte em respeito aos que elegeram. E esse golpe foi liderado pelo general Pinochet, que então passou a assumir o governo do Chile, com um governo extremamente autoritário, e que com o passar dos anos foi gerando a insatisfação, inclusive daqueles que o apoiaram. Algo que divergem a ditadura desses dois países é a questão da quantidade de governantes. Enquanto o Chile passou esses 17 anos só com um governante, o Brasil teve 5 governos militares. E após ser convocado pelo povo chileno plebiscito, foi eleito um novo governante, um novo presidente, através das diretas. E a partir daí ele passou-se a punir os militares que tiveram participação em crimes durante a ditadura, que infelizmente é algo que o Brasil não se assemelha. Bom, a respeito do Chile, vou falar um pouco sobre a busca pelo poder popular e a entrada do país no regime ditatorial. O Chile passou por um longo processo político iniciado desde sua criação, passando pela decretação de independência do país em 1818, cujo poder político passou para as mãos daqueles que detinham o maior poder econômico no país. Foi estabelecido um Estado Nacional, que de início foi conhecido por um período de anarquia, onde uma elite branca, latifundiária e oligárquica explorava os recursos do país, onde seus primeiros presidentes foi Diogo Portales, que governou por um curto espaço de tempo, e a história do país foi marcada por conflitos sociais envolvendo partidos de esquerda e as classes populares. Até que, após tentar pela 4ª vez a eleição à presidência, Salvador Allende foi eleito em 1970. O projeto de Allende era que o país passasse por uma transição para o socialismo por via pacífica. Entre os planos de governo de Allende estava a nacionalização de recursos, o investimento em educação, saúde, habitação, a reforma agrária, sempre priorizando os trabalhadores e as classes menos favorecidas. Esse projeto de Allende funcionou em 6 meses, o país já tinha outra face, no entanto, ele não se sustentou. Como o governo de Allende não tinha o comando dos bens de produção e a burguesia insatisfeita com o governo, resolveu, com o apoio dos Estados Unidos, boicotá-lo. O país então sofreu um golpe de Estado que durou entre 1973 até 1990, com o final de uma ditadura bem recente. O golpe se deu após Pinochet, com o apoio dos Estados Unidos, assassinar o então presidente Allende, bombardeando o Palácio de La Moneda. O general Pinochet contou com o apoio da junta militar e assumiu o poder inicialmente de forma provisória, e após um ano, através de um decreto, ele se tornou um presidente permanente, fechando o Congresso Nacional e dando início a uma das
ditaduras mais sangrentas da história. O plano ditatorial ele era regido pela DNA, que comandava o extermínio em todo o território. Então, em 1973, no Chile, Pinochet liderou um golpe de Estado contra o governo recém-eleito de Allende. Esse governo recém-eleito ele trazia propostas socialistas para o Chile, coisa que antes não existia, e Pinochet não concordava com essas propostas socialistas. Então, ele resolveu trazer as propostas antigas do Chile. Só que quando Pinochet se elegeu, ele não tinha essas propostas realmente estruturadas. Por isso, um grupo econômico chamado Chicago Boys teve grande importância nesse período e foi quem trouxe o neoliberalismo para o Chile, fazendo com que o mercado fosse central e trazendo principalmente o individualismo, medidas individuais. Eu, como indivíduo, resolvo os meus problemas de cunho sociais sozinha, sem a ajuda do Estado. Isso foi o que ajudou o neoliberalismo a crescer. Mas, como eles traziam várias medidas, e essas medidas começaram a dar certo para o Chile, começaram a crescer a economia, a moeda externa, eles ganharam cada vez mais confiança. E com essa confiança começaram a implantar cada vez medidas mais drásticas, até que essas medidas começaram a dar errado, que houve uma crise em 1982. Mas antes dessa crise, em 1980, foi quando o governo, pela primeira vez, resolveu trazer princípios jurídicos em uma ditadura, que foi a Constituição de 1980. Essa Constituição dizia que Pinochet ele governaria o Chile por 8 anos, com poderes extraordinários, excepcionais. Mas depois desses 8 anos, os militares elegeriam em unanimidade outra pessoa, que governaria por mais 8 anos, com poder passaria por um plebiscito sucessório. Se nesse plebiscito fossem aprovadas essas medidas, o governo continuaria. Se não fossem aprovadas como realmente aconteceu, as eleições livres voltam. Então, essa época entre 1980 e 1988 foi conhecida como uma ditadura constitucional, onde tinham princípios semi-representativos. Em 1982 foi quando realmente a crise econômica do Chile aconteceu, que ajudou com a quebra dessa ditadura. Nessa crise, o desemprego chegou até 30%. E as empresas, muitas delas faliram, sendo que o PIB teve uma diminuição drástica. E teve também as protestas, que vamos... Protestos, como o nome mais ou menos já indica, foram os protestos em massa contra o governo de Augusto Pinochet, e foi a maioria da população toda juntas, da classe média alta, a favor da volta da democracia. Foi a principal reação contra o governo. Juntaram-se sindicatos, juntaram-se organizações de bairro, organizações estudantis, todos juntos protestando em favor da democracia. E desde o início das protestas, das manifestações, que começou em 83, a partir daí a repressão só foi aumentando, as mortes só foi aumentando. Os policiais, que no caso eram os carabineiros, simplesmente atiravam nas pessoas para se impor, para mostrar superioridade, só para aterrorizar e simplesmente se instaurou o caos. E estima-se que no período da ditadura houve mais de 3.000 mortes e cerca de 40.000 torturados e mais de 20.000 pessoas presas. Nesse cenário, de todo o caos no Chile, foram surgindo os partidos políticos, já existiam, porém, agora foram surgindo mais ainda. Inicialmente, 3 eram contra o governo, e esses partidos foram de tamanha importância na luta contra a opressão do governo. Eles procuravam estratégias pacifistas, procuravam, através da conversa, trazer para o Chile a democracia de volta. Eles procuravam a redemocratização e uma restrição. Nesses partidos havia diferença, uns acreditavam que teria que ter estratégias pacifistas, outros acreditavam que teria que ir violência por violência, reagir com violência. Eles tinham todo um consenso. Eles entraram em um consenso de que, para a volta da democracia, deveria ter um governo provisório e uma convocação da Assembleia Constituinte. Eles acreditavam que só com a redemocratização Pinochet sairia do poder imediatamente. A minha parte do artigo fala sobre um dos episódios mais marcantes do processo de transição à democracia no Chile, que é o plebiscito de 5 de outubro de 1988. O plebiscito de 1988 confirmou a legitimidade da Constituição de 1980, essa na qual a própria oposição passou a atuar como estratégia para pôr fim ao regime. Assim,
o plebiscito de 1988 assumiu uma dupla dinâmica, que era confirmar a vitória da ditadura por ser parte do cronograma do projeto autoritário, ao mesmo tempo em que impediu a sua continuidade. Em muitas análises, o processo de transição política chilena é comparado até mesmo com a transição brasileira, ambos vistos como modelos a serem seguidos devido à natureza pactuada e consensual da maneira como chegaram ao fim os governos autoritários e tiveram os inícios novos regimes democráticos. Entretanto, até mesmo o modelo de colapso característico da Argentina demanda algum tipo de negociação entre o grupo que sai do poder e o novo grupo que o assume. Com isso, as transições configuram-se como processos marcados por acordos e negociados de recuos típicos do campo político. Um elemento fundamental das transições são as esperanças que a sociedade projetam na democracia como regime político, que pode ser capaz de resolver as mazelas sociais e os problemas de distintas naturezas. A transição para a democracia começou em março de 1990, quando Patrício foi eleito presidente por voto popular. E assim se deu um longo processo. Porém, o que mais nos chama a atenção no processo de transição democrática que tratamos nesse artigo é a dificuldade em apontar consensos, principalmente no que tange à definição dos marcos cronológicos. Precisamos compreender como ocorrem as mudanças e como algumas estruturas continuam para podermos identificar a maneira como as sociedades lidaram e ainda lidam com seus Agora sobre a construção da transição do Chile e quais foram as medidas adotadas para ter garantivismo social. Uma sociedade que passou por um período autoritário, ela precisa de uma reconstrução social. E essa reconstrução social, ela pode ser lenta e gradual. Essa reconstrução no Chile. Então, os direitos eles vão sendo assegurados aos poucos, gradualmente. E uma justiça de transição, ela precisa se basear em alguns fundamentos, alguns eixos. E nós temos 5 principais eixos, que o primeiro, a verdade dos fatos. O segundo é a responsabilização, que é a justiça, a responsabilização de quem violou. O terceiro é a restauração dos danos às vítimas. O quarto é uma reforma institucional do corpo do Estado para que ele seja democrático. E o quinto é a construção de uma memória. Bom, o Chile, ele se baseou em 2 eixos, a verdade e a memória. No eixo da verdade, quando Allende assumiu o poder em 1990, ele tinha um desafio, que ele queria sair do regime ditatorial e entrar no regime democrático de forma conciliadora. Então, ele tinha que fazer essa ponte conciliadora. Então, em 1990, ele criou a Comissão Nacional da Verdade, que aí ela ficou conhecida como Comissão Nacional da Verdade e Reconciliação, porque ele queria sair de forma conciliatória. A Comissão da Verdade, ela investigava os casos, investigava se realmente ocorreu a violação nesses casos e realmente trazer a verdade dos fatos para aquelas vítimas. E para a Comissão de Reparação e Reconciliação, que visavam a verdade individual de cada vítima, mas que também prezava a verdade dos fatos. Então, investigava como é que teria ocorrido. No eixo da memória, Chile ele foi protagonista na América Latina, porque ele queria ressignificar essa memória, queria trazer um novo fundamento para essa memória. Então, dentro de todo o território chileno, foi construído vários monumentos, vários teatros, várias peças teatrais para realmente significar essa memória, para que essa memória seja lembrada transparente e não como violada. Um ponto característico que é importante ressaltar na atualidade chilena é que ele é a Organização dos Estados Americanos. E essa Organização dos Estados Americanos surgiu em 1948. E ela tem 2 órgãos de atuação que ele visa realmente proteção dos direitos e proteção das garantias individuais do indivíduo.
que é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ambas, elas têm que regular que todos os estados membros, eles sigam as suas legislações, sigam seus decretos, para que esses estados, eles venham assegurar todos os direitos da sua população. Bom, e algo importante ressaltar é que o Chile, após a ditadura, ele realmente implementou esses direitos por ele ser membro dessa organização. E que essas cortes formulavam decretos que teria que garantir direitos, como direito à vida, direito à privacidade, direito à liberdade, direito à honra, à dignidade. E nesses direitos, o que nós temos mais é que esses estados, eles teriam que realmente seguir à risca, porque eles eram membros da ONU. Que o Chile veio assegurando os direitos com o tempo, porque ele tinha uma legislação que dizia, mesmo você tendo uma constituição da ditadura ainda, que essa constituição da ditadura limitou a atuação das comissões da verdade, e a lei da anistia. Não tendo essas leis ainda em vigor dentro do estado, você teria que garantir alguns direitos, porque ele era membro. Então, o Chile foi garantindo aos poucos esses direitos. Por isso que, aos poucos, o Chile vai sendo construído essa reconstrução pós-ditadura. Ainda está sendo construída, na verdade. E uma atualidade super nova é que, em 2019, a Organização dos Estados Americanos parabenizou o Chile. A Organização dos Estados Americanos, a partir da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, por meio dela, eles parabenizaram o Chile por, em 2019, ter criado um mecanismo nacional que previna torturas, que previna penas cruéis, que previna tratamentos desumanos, para que realmente as penas sejam penas dignas à pessoa humana. E, bom, a transição do Chile é essa, e ele busca até hoje uma nova constituição para garantir todos os direitos humanos.